Bom, galera, Vascão da Gama lança novo uniforme e adota aí estratégia um pouco diferente para a divulgação do mesmo. Isso dividiu um pouquinho a opinião, mas a gente vai debater um pouquinho isso e algumas referências do novo uniforme do Vasco. Inclusive eu escolhi essa camisa aqui para gravar esse vídeo de propósito, vocês vão entender já já. Época de Copa do Mundo de clubes aí pegando fogo, e a gente vai voltar aí um pouquinho no tempo e relembrar que o Vasco é um clube ao lado do Santos que mais vezes venceu europeus e tem aí um jogo muito emblemático que talvez você não conhece. Eu confesso que eu não o conhecia e ele tá na história de um dos maiores clubes do futebol mundial e vai um spoiler de um clube espanhol. Vocês vão entender já já o gigantismo desse clube lindo e maravilhoso chamado Vasco da Gama. E também uma pequena informação sobre o mercado da bola. Tudo indica que o Vasco tem 2 reforços já encaminhados. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta, e tem integrante novo aí no nosso canal. Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial no Instagram. E também aproveita para seguir a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar adquirindo camisas antigas, como essa finta Coca-Cola do Vascão aqui, modelo 94. Galera, para poder começar aí o vídeo de uma maneira bem bacana, apresento para vocês o nosso mais novo integrante do nosso cenário, a Caravela Vasco da Gama. Esse presente incrível foi feito pelo meu parceiro, que é um dos maiores artistas hoje aí que a gente tem dentro do Vascão da Gama, o Ismael Lito, tá? Eu tive ontem lá na Expo Vasco, em São Januário, né, naquela exposição de camisas antigas do Vascão da Gama, e ele me presenteou com essa caravela lindíssima. Ela tem nesse tamanho aqui, que é um pouco menor, tem uma caravela bem maior. Ela é de montar, tá? Depois eu vou até ver se eu boto uma colinha para deixar bem presinho aqui. E vocês podem estar adquirindo com ele. Dá uma olhadinha lá no Instagram dele, Ismael Lito. Ele inclusive já havia me presenteado com esse busto do Almirante. Agora tá completo, né? A gente tem o Almirante, a gente tem a caravela do Almirante. Então espero aí que o nosso cenário fique bem completinho. Obrigado, bandeirinha, caindo aí no meio do vídeo. Isso aqui eu tenho que dar uma colada naquela bandeira do Vascão lá. E coisa linda ficou. Depois eu vou dar uma arrumadinha melhor ali no nosso cenário. Gostaram da caravela do Vascão da Gama? É a mais nova integrante aqui do nosso cenário. Vai ficar aí para poder abrilhantar ainda mais os nossos vídeos. Beleza? Você quiser adquirir, pô, entre em contato com o Ismael Lito. Ele vende o Almirante, tem esse tamanho, tem tamanho maior, tem o Almirante na cor preta também. Tá? Inclusive ele acabou de lançar agora um boneco do Verrete com Dom Corvo no ombro, muito legal, o desenho feito pela Voz Comics, tem muito detalhe legal lá, com certeza você vai achar alguma coisa que vai te agradar, beleza? Presente lindo aí para você dar pro teu filho ou para você botar no teu escritório aí, na sua casa, botar na sua sala. Entre em contato que ele vende também lá. Ismael, obrigado, te amo. Galera, essa camisa aqui, eu fiz questão de gravar o vídeo de hoje com ela, ainda não havia gravado com ela no canal, porque a gente vai falar do novo uniforme do Vascão da Gama e vocês já vão entender. Tá passando para vocês aí na tela algumas imagens. O cantor Lucas Carlos, ele foi numa apresentação ontem, ou foi anteontem, num show cantar, e ele apareceu com a nova camisa do Vasco. E aí isso repercutiu, correu nas redes sociais, vazou a nova camisa do Vasco, e aí ficou aquele debate, pô, sacanagem, o artista furou o clube, pô, recebeu a camisa de presente, foi lá, acabou se antecipando, o próprio Vasco não havia divulgado ainda a camisa nas redes sociais, você acaba não tendo também a própria foto da camisa com aquele detalhe minucioso ali que o Vasco coloca no Instagram dele, e os prints, né, ou vídeos que a galera fez do show acabam não trazendo exatamente os detalhes. Tem a questão também da iluminação que dá uma estourada, e aí a repercussão foi até um pouquinho negativa sobre a camisa. Pô, a camisa não tá bonita e tal, não gostei.
tá básica, não vou entrar nesse mérito aí, de se a galera achou bonito ou não, preciso pegar a camisa na mão para me informar a minha opinião, mas um detalhe deu para perceber na camisa, inclusive quem gravou com a camisa também agora, num show também, foi o Dela Cruz, e foi confirmado, até ontem ainda na Expo Basco, conversei com algumas pessoas aqui, a colar tentando checar se o artista tinha furado o clube ou se foi uma ação de marketing combinada. Não consegui essa confirmação ontem, mas veio a confirmação no dia de hoje que sim, foi uma ação combinada com o Vasco. A própria Nike e a Adidas de vez em quando fazem isso, dão para algum artista, para algum influenciador muito grande, uma camisa específica que eles querem fazer o lançamento, e antes da própria patrocinadora subir a imagem aí, você tem o acesso à camisa, tá bom? Inclusive vou trazer aqui um bastidor para vocês terem uma noção de como os artistas e os influenciadores recebem as camisas. Por exemplo, essa aqui é a terceira camisa do Vasco de 2023, os camisas negras, o centenário dos camisas negras. Eu fui uma das pessoas que ganhou, né, a camisa, então esse aqui foi um dos poucos presentes que eu recebi do próprio Vasco. Eu até chorei bastante, época me emocionei. Falei, caramba, quando é que eu imaginei que um dia o Vasco ia me dar um presente? Isso mostra o tamanho e o alcance que o trabalho da gente tomou. A gente recebe uma carta, tá vendo? Tá aqui, ó, com o meu nome, Dieguinho, 100. Aí tem uma cartinha aqui, deixa eu abrir pra vocês verem, só pra vocês matarem curiosidade de como é que os artistas e os influenciadores recebem, né? Aqui vem uma carta, né? Dieguinho, em 2023 completamos 100 anos do maior orgulho de cada vascaíno, de camisas negras. E aqui vem a carta toda bonitinha. E dentro da caixa vem a camisa. E sempre eles mandam personalizado, tá? A camisa, ó, bem bacana. E a minha veio, ó, bacanona aí, com o meu nome, Dieguinho 10. Ela já vem personalizada. As imagens que vocês viram rodando aí do Dela Cruz e do Lucas Carlos também tá com o nome deles, tá? Ela tinha esse papelzinho aqui meio de seda, 100 anos, camisas negras. Então eu guardo com muito carinho, é que vocês veem o cenário do lado de cá, né? O meu cenário pro lado de lá, em cima da TV que a gente tem aqui no escritório, eu deixo bem guardadinha essa caixa aqui e fica guardada com muito carinho esse presente do Vasco. Tá? Então mostrei um pouquinho dos bastidores para vocês. Agora falando sobre a camisa, um detalhe que eu percebi e eu queria debater com vocês. Tá vendo essa camisa da Finta aqui? Não sei se a iluminação deixa pegar. Inclusive vou aprender vocês a diferenciar a camisa 93 das 94, porque o detalhe é muito básico. Dentro da camisa tem umas marcas d'água escrito Vasco, um quadradinho, e do lado, tá vendo? Tem umas cruz de malta. A camisa de 94, ela tem um cruz de malta e ela tem um Vasco escrito aqui, ó, tá vendo? Já a camisa de 93, ela só tem as cruz de malta. A palavra Vasco, de marca d'água, ela não tem. Ela tem aqui um escudo do Vasco, o Vasco Rio de Janeiro, e na outra manga ela tem aqui o escudo da Finta. Beleza? E nessa camisa nova que o Vasco lançou, ele resgatou isso um pouco na sua história, que é colocar a marca d'água dentro da camisa. Essa nova camisa que foi divulgada, ela tem o ano de fundação do Vasco, 1898. Até vi algumas pessoas comentando, poxa, o Vasco resgatou a marca d'água dentro da camisa. Poderia fazer como nas camisas da Finta, da Pênalti, a primeira camisa da capa da história do Vasco, que era botar o escudo do Vasco na manga aqui, no Rio de Janeiro, podendo botar a logo da capa, por exemplo, do outro lado, sendo que se vocês prestarem atenção, a manga das camisas hoje, elas ficam lisas, porque é um espaço publicitário importante. Os clubes fecham a manga da camisa aqui com patrocínio. Inclusive, desde que a capa retornou ao Vasco, nas camisas de jogo, você não tem mais aqueles homens da capa espalhados aqui pelo braço inteiro, que a galera, inclusive, acha muito bonito, porque justamente esse pedaço aqui da camisa hoje fica um espaço importante para patrocinador. E aí eu queria trazer para vocês aqui algumas camisas que o Vasco fazia isso. Essa é uma camisa 93-94, essa aqui é uma Pênalti Lousano, também tinha uma variação dela que tinha um Coca-Cola aqui, é uma Pênalti 94 que também tinha, tá vendo? Tem várias cruz de malta dentro dela. Essa da Finta aqui, a cruz de malta já é bem pequenininha. Essa da Pênalti aqui é bem grande, porém, nós mantemos aqui o Vasco Rio de Janeiro com o nome do patrocinador. Já da Pênalti não tinha o Pênalti na manga.
As primeiras camisas da história do Vasco com a capa são essas aqui. São as capas 95, 96. Elas também têm essas cruzes de malta, tá vendo? Dentro da camisa, você consegue ver bastante, assim como o modelo na cor preta, tá? O modelo na cor preta também tem bastante cruz de malta. Nas mangas você continua tendo o escudo do Vasco, Rio de Janeiro e o patrocinador, tá vendo? Então essa ideia que algumas pessoas falaram, poxa, poderia ter nessa camisa, não tem. Não só essas camisas aqui do início dos anos 90, nós temos outras camisas também que tem esse detalhe. Essa camisa, por exemplo, vocês estão conseguindo perceber, ela tem um escudo gigante do Vasco dentro dela. Não sei se vocês vão perceber. Ó, aqui inclusive está um CR, ó, do CRVG. Estão percebendo? É bem difícil de você conseguir prestar atenção. Aqui que está bem estouradão contra a luz, talvez dê para pegar um pouquinho melhor. Agora, as últimas que o Vasco brincou com essa questão foram as de 2022, né? Essa aqui inclusive foi eleita a camisa mais bonita do mundo. Tem ali aqueles azulejos lá de São Januário, né? Então fica bem mais fácil de perceber nessas camisas aqui. Então foi um detalhe que eu achei interessante. A camisa número 1, que é a preta, ela veio golinha polo. Eu quero ver a camisa na mão, né? A própria fotografia do próprio Vasco depois do anúncio de fato oficial, pra gente poder conhecer um pouquinho melhor a camisa, tá? A camisa vai ser lançada sexta-feira, agora dia 27. E eu queria te ouvir. Primeiro, pelo pouco que vocês viram, vocês gostaram da nova camisa? Não gostaram? E o que vocês acharam dessa iniciativa nova do Vasco? De ao invés de primeiro começar a botar trechinho da camisa pelo Instagram e pelo perfil oficial do clube no Twitter, Facebook, etc. O Vasco primeiro disponibilizar aí para um cantor, enfim, para um influenciador, para alguém que seja da parte mais midiática, digamos assim, e dar a camisa para ele antes do próprio clube anunciar, meio que dar uma movimentada. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vi muita gente dividindo-se, inclusive com relação a isso, porém na questão do marketing, galera, vamos entender que, por exemplo, alguns artistas têm aí milhões de seguidores, alguns até mais do que o próprio Vasco no seu perfil do Instagram, e a movimentação dessas imagens aí atingem outros públicos também, a galera que não necessariamente torce para o Vasco. Então você movimenta um pouco a marca ali com a base de fãs daquele artista, e também é bacana trazer público a identificação do artista com o próprio Vasco. Então acho interessante, então achei legal. Eu só fiquei, só o que eu acho que não ficou positivo foi a questão de você gerar primeiro uma repercussão um pouquinho negativa com relação ao uniforme, porque a galera não gostou muito. Eu não sei se ela não gostou porque não gostou mesmo, acha que o uniforme não tá bonito, ou se tem um pouco a ver que, como vazou um vídeo daqui, uma foto de lá, não é aquela coisa profissional que você consegue ver exatamente o detalhe ali da camisa. O show também à noite, com aquela iluminação ali um pouco mais baixa. O preto, inclusive, dá uma estourada com a questão da iluminação. Enfim, quero te ouvir, dar o teu relato e o teu feedback aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam tanto da iniciativa do Vasco de lançar dessa maneira aí o novo uniforme, e o que vocês acharam propriamente do uniforme. O que vocês acharam da camisa, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, caminhando para a reta final, 2 assuntos e a gente encerra aqui. Primeiro, segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Vasco tem 2 negociações bem engatilhadas, tá? Segundo os próprios companheiros do AV, os nomes ainda não vazaram. Eu trouxe até algumas negociações que estão em curso, alguns oferecimentos que aconteceram aí nessa última semana. O AV diz que tem 2 negócios aí praticamente fechados que nem vazaram ainda. Eles não conseguiram confirmar o nome. Vamos aguardar, mas acredito eu que a partir dessa semana que vai entrar, as coisas vão dar uma acelerada. Lembrando que amanhã, né, vulgo segunda-feira, os jogadores se reapresentam e começam a fazer aí os seus treinamentos de maneira integral. Dia 5 tem um amistoso lá no Rio Grande do Norte, em Natal, contra o Montevideo Wanderers, talvez ocorra até algum jogo treino também. E agora o Admar Lopes já foi apresentado e o Vasco deve partir com tudo para dentro do mercado da janela de transferências, tá bom? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual posição você acha mais carente.
Galera, estamos num período aí de data FIFA, não. Estamos aí num período de Copa do Mundo de Clubes e muito está se debatendo aí o embate dos brasileiros e dos sul-americanos com os europeus, como os sul-americanos estão conseguindo fazer bonito. E o GE fez uma matéria bem legal, relembrando algo que todo vascaíno, por obrigação, deveria saber, que o Vasco, ao lado do Santos, é a equipe brasileira que mais vezes venceu europeus. E o que eu queria me apegar não é nem isso, que essa é a informação, por exemplo, que eu tenho, mas o GE buscou alguns embates emblemáticos. E tem um aqui, por exemplo, que eu não conhecia. Muito curioso, que foi no dia 23 de junho de 1957. Inclusive, amanhã é dia 23 e vamos completar aí quase 70 anos aí dessa paulada. O Vasco venceu o Barcelona dentro da casa do Barcelona por 7-2, mais ou menos um mês antes da inauguração do então, na época, novo estádio do Barcelona, e que hoje vocês já conhecem, que é mundialmente famoso, o Camp Nou. O Vasco meteu um 7-2 no Barcelona, no antigo estádio do Barcelona. Vamos aqui ler a matéria que tá legal, e aí tem alguns dados curiosos, eu vou complementando para vocês aqui, ó. Longe da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco ostenta um recorde especial. Ao lado do Santos, o clube é o brasileiro com mais vitórias contra times europeus na história, com 114 triunfos, e coleciona momentos marcantes contra times do velho continente. O último jogo contra europeus foi em janeiro de 2013, um amistoso contra o Ajax em São Januário, com vitória vascaína por 1-0. A partida marcou a despedida do Pedrinho, hoje presidente do Clube dos Gramados. O gol da partida foi anotado pelo volante Wendel. E um detalhe curioso, o Eriksen, que virou uma estrela mundial aí nos últimos anos, ou mesmo que teve um problema cardíaco durante uma Eurocopa e temeu ali ter que se aposentar de maneira precoce, nesse jogo o Eriksen estava começando a sua carreira, estamos falando de 12 anos atrás, e o Pedrinho dá um chapéu lindo no Eriksen, a bola vem rolando, o Eriksen vem de primeiro, o Pedrinho dá uma cavada, chapéu, ele cortando aquele cabelinho louro dele, ele passa lotado, o Pedrinho completa, São Januário vai abaixo ali, é bem legal, mas o Vasco vence por 1-0 e o Pedrinho se despede ali de São Januário e da sua torcida, tá? Além desse confronto aí contra o Ajax em 2013, o Vasco jogou em Dubai contra o Hamburgo. Quem lembra, foi em 2008, o Vasco participou de uma Copa que eu tô tentando lembrar agora qual foi, o Vasco foi convidado, e o Vasco perdeu pro Hamburgo à época por 2-1, foi lá em Dubai, tá bom? Ao todo, o Vasco tem 237 partidas com um aproveitamento muito bom, 54,9. Além de 114 vitórias, o clube acumula 48 empates e 75 derrotas, com 460 gols marcados e 334 sofridos, ou seja, o Vasco tem mais aí de 100 gols de saldo nos confrontos positivos. Beleza? O Vasco tem no currículo uma vitória marcante sobre europeus no Mundial de Clubes de 2000. No Maracanã, o clube carioca não tomou conhecimento do Manchester United e venceu os ingleses por 3-1 pela segunda rodada da competição intercontinental, com a atuação de gala da dupla Romário e Edmundo. O Vasco meteu esse 3-1 aí com o show do Edmundo no Maracanã, inclusive que a bola vem, ele dá um drible da vaca, dando uma cavadinha assim para trás, o cara cai sentado, ele tira do goleiro. Que puta golaço, uma pena. Esse cidadão aqui tinha 7 anos de idade na época e eu nem vi o jogo, não lembro, não pude presenciar isso aí, porque eu era muito pequenininho, tá bom? O Vasco tem no currículo uma vitória no Mundial de Clubes no Maracanã. O clube carioca não tomou conhecimento do Manchester United e venceu os ingleses por 3-1 pela segunda rodada da competição intercontinental, com a atuação de gala da dupla Romário e Edmundo. O Vasco abriu 3-0 nos primeiros 45 minutos do jogo, com 2 gols de Romário e um golaço de Edmundo. O clube carioca atropelou o Manchester no primeiro tempo e administrou a vantagem na etapa final, quando o Butch descontou no fim. O Vasco se classificou para o final do Mundial de Clubes, mas foi derrotado pelo Corinthians na decisão nos pênaltis. Esse era o placar mais elástico de um time brasileiro contra uma equipe europeia há 25 anos, até a vitória do Flamengo sobre o Chelsea na última sexta-feira, que igualou o mesmo placar na Copa do Mundo de Clubes. E aqui vem a história da goleada sobre o Barça. No dia 23 de junho de 57, o Vasco não tomou conhecimento do Barcelona e aplicou uma impiedosa e humilhante goleada sobre o time catalão, 7-2, o detalhe, dentro da Espanha. A partida amistosa aconteceu na Catalunha, no estádio Les Corts, antigo estádio do Barcelona. Pouco mais de um mês depois da goleada, o Camp Nou foi inaugurado. Essa é a segunda maior derrota internacional sofrida pelo Barcelona, atuando em seus domínios na história.
atrás apenas do histórico 8-2 sofrido contra o Bayern de Munique pelas semifinais da Champions League na temporada 2019-2020. Prestaram atenção no tamanho disso? Esse 7-2 do Vasco é a segunda maior goleada na história do Barcelona que eles sofreram numa competição internacional dentro de casa. Somente agora, em 2020, aquele 8-2 avassalador do Bayern de Munique, um golzinho a mais, isso foi superado. Até 5 anos atrás, a maior humilhação que o Barcelona sofreu ao longo da sua história riquíssima, um dos maiores clubes do planeta Terra, havia sido para o Vasco da Gama. Tem noção do tamanho que é o clube que a gente torce? Infelizmente o Vasco vem mal nos últimos anos, mas esse é o tamanho do clube que você escolheu aí para torcer. E aqui vem uma derrota do Idane, o 2-1 para o Real Madrid no Mundial de 98, com o Vasco, inclusive, boa parte do jogo sendo superior. O Felipe fazendo um golaço, dribla 2, bate cruzado, a bola passa raspando ali a trave. Uma pena que aquela bola não tenha entrado. O revés mais lamentado pelo torcedor vascaíno certamente reside no ano de 98, quando o time enfrentou o Real Madrid na final do Mundial de Clubes no dia 1º de dezembro daquele ano. Campeão da Libertadores, o Vasco chegava na final do Mundial em Tóquio com um time recheado de craques, como Juninho Pernambucano, Luizão, Mauro Galvão e Carlos Germano, para encarar os espanhóis de Seedorf, Raul, Redondo e companhia. A equipe carioca começou bem a partida, mas viu o Real Madrid abrir o placar aos 24 minutos da etapa inicial. Roberto Carlos chutou, a bola desviou em NASA e enganou o goleiro do Vasco. O placar adverso não intimidou o time comandado por Antônio Lopes, que seguia bem e chegou a dominar as ações do jogo, principalmente na segunda etapa. O empate vascaíno veio com o Juninho Pernambucano, aos 10 minutos do segundo tempo, que aproveitou o rebote do goleiro em chute de Luizão. O Vasco acumulava boas oportunidades e era perigoso, mas sofreu o gol da derrota em lance individual de Raul em um contra-ataque. Camisa 7 Merengue driblou Vitor e Odivan e marcou na saída do goleiro para dar números finais ao confronto, já aos 38 minutos do segundo tempo. E aí, faltou algum jogo? Tem o 4-3 também contra o Real Madrid, né, que o Vasco arrebenta com o jogo ali, 4-3, um jogo que emocionou os europeus na época, e várias passagens ao longo da história do Vasco. Se tiver alguma especial, deixa aqui embaixo nos comentários. É isso, galera, eu se encerro com vocês a nossa primeira e única edição do dia. Amanhã eu volto com mais informações. Tomara aí que a partir dessa semana que vai entrar, o noticiário comece a dar uma acelerada. A gente vai entrar a partir de segunda-feira também aí já na fase da última rodada da Copa do Mundo de Clubes. Durante a semana começa a fase aí de oitavas de final. O próprio Mundial vai caminhando para a reta final. E tomara que o noticiário dê uma movimentada, porque olha, essa semana foi dureza aí produzir conteúdo para vocês. Foi meio complicadinho. Mas é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento que volta vai, tamo junto. Valeu, fui!